bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou Fabrício Pozzebon, advogado criminalista, professor, doutor em Direito e, acima de tudo, alguém que acredita em um direito descomplicado que faça sentido na sua vida. E ao meu lado, advogada, professora, talentosa, inteligente, múltipla, e minha esposa, Fernanda. Olá, meu nome é Fernanda Pozzebon, então advogada, professora universitária, astróloga, consteladora sistêmica. Estou aqui ao lado do meu marido para a gente falar sobre o direito de uma forma mais descontraída, mais acessível, fazendo as conexões do direito também, não só com o nosso cotidiano, mas com as diversas áreas do direito. E refletir, afinal, será que o direito ele está a serviço de todas as pessoas? Será que o direito penal, processual penal, é só para criminosos? Hoje eu estava falando em aula com os meus alunos e trouxe essa questão. Vocês acham que o direito penal é só para criminoso? Não, né? Na verdade, é para todos, porque eu digo, eu não desejo para ninguém, mas ninguém está livre de sofrer um processo penal. Então, isso até foi uma surpresa para os alunos que estão começando, né? Ouvir isso, porque realmente existe esse distanciamento entre o direito penal e, às vezes, né, com a própria pessoa ou com compreender que isso é possível na vida de cada um. Então, Fabrício, hoje o nosso tema é direito da teoria à vida. Né? Então, como é que tu vê essa questão do próprio direito, e depois a gente vai aprofundar mais, mas, no primeiro momento, né, do direito no cotidiano, no dia a dia das pessoas? Bom, Fernanda, em primeiro lugar, o direito, ele é essencial à vida em sociedade. Não se pode pensar numa sociedade nos moldes atuais em que vivemos, sem pensar no direito. E o direito, muitas vezes, ele está tão presente e de maneira tão constante que nós não nos demos conta, nós não nos damos conta. Por exemplo, vou ser bem prático, bem descomplicado. Nós já quando acordamos de manhã, olhamos muitas vezes para a nossa cabeceira, vai estar ali o nosso celular. Esse celular tem um sinal de Wi-Fi, que alguma operadora, né, está fornecendo. E esse celular está numa tomada, então uma empresa, né, de energia elétrica está fornecendo também esse serviço. Aí nós levantamos, aí vamos escovar os dentes ou tomar um banho. E nesse caso, também a água, né, estamos fazendo uso da água. Sair para trabalhar e ver também, por exemplo, pegar um transporte coletivo ou o próprio veículo, comprar um café da manhã em algum local, almoçar, jantar, enfim, todas essas relações pressupõem algum efeito, alguma consequência jurídica. Então, muitas vezes a gente não se dá conta de que até nas coisas mais banais do dia a dia tem reflexo jurídico, aquilo tem implicações naquilo que a gente faz ou que a gente deixa de fazer. Então, é muito isso que a gente quer fazer aqui, quer dizer, as pessoas se deem conta do quanto o direito está presente na sua vida, no seu dia a dia, muitas vezes sem que elas percebam. Exatamente, tu trouxe esse exemplo, né, do acordar, do despertar, e muitas vezes se a pessoa acordar atrasada, ela pode até perder o emprego, né? Isso já é um efeito jurídico. Claro, tu disseste muito bem. Ela, por exemplo, também quando chegar no trabalho, né, ela vai ter uma relação trabalhista, né, que vai regrar a forma como ela vai se comportar, né, o que ela tem que fazer, enfim. Então o direito realmente está muito presente em tudo. E me diz uma coisa, Fabrício, o que tu vê assim, tu acha que existe uma distância entre do que a gente aprende na faculdade, na universidade, da teoria do direito com a prática, com a aplicação na nossa vida? O direito, na realidade, Fernanda, ele deveria, né, acompanhar os fatos sociais. Ele deveria atender às demandas da sociedade para aquela regulação que eu falei ao início, né, da vida em sociedade.
Mas o que a gente nota, assim, e que normalmente traz algumas questões para o direito, que normalmente as pessoas não têm presente quando vão analisar. Primeiro, que o direito é um conjunto de regras, normas, cogentes, né? Ou seja, prevê sanções no caso de descumprimento, mas ao mesmo tempo também nós não podemos perder de vista que o direito é uma ciência, primeiro, hermenêutica. O que eu estou querendo dizer com isso? Simplificando. Interpretação. É alguém que interpreta uma determinada lei, e aí nessa interpretação, essa pessoa que interpreta, naturalmente, vai ter toda uma carga subjetiva e psicológica anterior, vai ser mais ou menos política, vai ter a sua forma de ver o mundo. E isso vai refletir, logicamente, na interpretação dessa lei. Outra questão, além de ser uma ciência hermenêutica e de interpretação, que entra muito na subjetividade de quem aplica, de quem interpreta, tem também um aspecto que a gente tem que pensar, que é a própria questão das leis em si. Por mais fixas, exatas que as leis sejam, elas sempre têm expressões que demandam essa interpretação na hora, né, de ver a sua aplicação. E a gente tem conversado muito também, né, Fernando, essa questão assim, hoje o direito ele tem que dar conta de uma velocidade que foi multiplicada exponencialmente pela tecnologia. Então, o direito normalmente se cria a norma jurídica a partir de um certo comportamento, a partir de certos comportamentos, de hábitos, enfim, que acabam gerando a necessidade daquela norma, alguns fatos que ocorrem e demandam uma resposta por parte do Estado, muitas vezes legislativa ou não, mas no momento que se cria essa lei, né, tem essa outra parte, essa outra questão que diz respeito também assim, bom, e quando a gente lida com fatos que estão acontecendo todos os dias, como é que o direito acompanha isso? E só trazendo um pouco desse exemplo que tu trouxe da questão da tecnologia, agora, 2 dias atrás, veio a nova lei do ECA Digital, né, conhecida como a Lei FELCA, que justamente está regulamentando todas essas questões de adolescentes nas redes sociais, né? Ou seja, hoje precisa ter a comprovação, né? A pessoa não só a questão da autodeclaração de que a pessoa já tem idade para acessar determinada rede social, mas precisa de reconhecimento facial e o próprio CPF. Então, as próprias plataformas digitais também estão se moldando para adequar um regramento, né, um pouco mais rígido, estabelecendo novas regras e agora também com uma nova legislação. Agora, eu te digo uma coisa, a gente sabe, nós que somos do direito, especialmente do direito penal, né, nós sabemos que essa resposta do Estado legislativa não vai solucionar todos os problemas. Isso, Fernanda, é muito bom que tu coloca, porque assim, eu vou fazer um breve ingresso numa questão que eu considero importante, vou procurar ser o menos, né, acadêmico possível, mas assim, o direito, como qualquer outra área do conhecimento, ele está dentro de um guarda-chuva maior que é a cultura. A cultura abrange o quê? É um conjunto de saberes, de leis, de hábitos, de moral. Enfim, esse conjunto, esse caldo cultural acaba, né, e veja, ele é tão amplo que vai da culinária até a língua que nós falamos. Então, quando se fala em qualquer área do conhecimento, se fala nessa área do conhecimento dentro desse guarda-chuva maior que é a cultura. Então, o direito também está inserido numa determinada cultura, né? Pegar aí alguns autores, né? Por exemplo, o Edward Tylor, já em 1871, quando ele falava das culturas primitivas, ele já falava essa questão de que, como a cultura, né, essas etapas que as sociedades passam, né, da selvageria, barbárie até a civilização, mas quando vai se aplicar um direito, né, um conhecimento, se aplica dentro dessa cultura maior. Então a gente também tem que se perguntar, né, Fernanda, que cultura é essa que está hoje aí e na qual esse direito é aplicado? Né? Que valores hoje as pessoas têm? E aí a gente pode trazer isso para tudo, para casos bem práticos, né, que a gente gosta de direito no cotidiano. Né? A gente pode falar agora, por exemplo, né, dessa série, por exemplo, agora vamos pegar bem especificamente aqui essa questão das fraudes do Banco Master,
que tipo de mensagem passa para as pessoas quando elas pegam, por exemplo, e veem essas fraudes sendo praticadas e envolvendo, inclusive, né, pelo menos é o que está se vendo, com possibilidade de grande envolvimento e possibilidade de envolvimento de agentes públicos, e aquela pessoa vendo esses fraudadores, ou supostamente fraudadores, né, porque a gente, mais do que ninguém como advogados, né, a gente sabe que tem que ter um processo penal com direito de defesa, nós estamos fazendo um pré-julgamento aqui, até devemos evitar isso, porque hoje também há um tribunal da internet, as pessoas logo julgam e condenam. Então, assim, vamos com calma, né? As coisas têm um tempo, né? Principalmente o François Rousseau fala o tempo do direito. As coisas têm um tempo, tem rituais, as coisas não podem ser atropeladas. Né? Mas nesse caso específico, que mensagem está se passando para as pessoas que assistem, por exemplo, fraudadores em castelos, com festas maravilhosas, com contratos? Que tipo de mensagem isso está passando? Né? Exatamente. Até eles estão focando muito nessa glamorização, né, de vida, que tem um suspeito aí, né, que claro tem muitos elementos e atualmente está preso, ou seja, tem elementos suficientes aí para a prisão, pelo menos por enquanto. Então, essa glamorização que é um fator aqui, né, do Brasil. Isso existe, a questão até do próprio tráfico, do crime organizado, né, que existe esse certo fetiche até. Então, e por outro lado também trazer um pouco dessa visibilidade da criminalidade e de quem está no topo da pirâmide. Né? Quer dizer, quando as pessoas falam em direito penal, em criminalidade, será que só é a questão das pessoas mais pobres? Porque a gente vê, por exemplo, essa questão digital, e eu ouvi de uma juíza que atua na Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, a Vanessa Cavalieri, muito boa, aliás, que traz retratos da sua realidade, da sua função, e ela comenta que desde 2019 que há uma crescente dos crimes digitais e que têm sido praticados por adolescentes da classe média e alta. Tá? Que estão no topo da pirâmide. Então, e ela relata, né, que são os crimes mais violentos, de tortura, de homicídio, misóginos, de misoginia, até pelo acesso prematuro à pornografia. Né? Então, isso é independentemente das classes e trazendo um pouco do que está aparecendo também com quem, em tese, teria uma estrutura, teria acesso a bons estudos, à saúde. Como é que tu vê isso? É que assim, por isso que eu gosto de trazer para a cultura, porque cultura pressupõe nós entendermos a complexidade dos fatos. É reducionista querer explicar o crime através, especificamente ou puramente da condição econômica da pessoa, né? Ou dizer porque a pessoa, né, ela participa ela faz parte de um determinado meio, ou porque ela teve ou não teve, né, mais ou menos exemplos. É lógico que tudo isso importa. Mas, ao mesmo tempo que a gente sabe que tudo isso importa, a gente não pode ser reducionista e querer explicar que não é por isso que nós não podemos, né, tratar essas questões da criminalidade de forma rasa e tentar entender tudo o que está acontecendo, né, no Brasil hoje, atualmente, inserido dentro dessa análise maior. O Edgar Morin, ele trabalha exatamente essa epistemologia da complexidade. Né? Primeiro ele trabalhou a questão do paradigma perdido, nessa me falha a memória em 73, depois trabalhou o método, e em 90 ele trouxe a introdução ao pensamento, né? Esse pensamento complexo, e ele sempre tratou dessa questão, quer dizer, o complexo o Morin trata, Fernanda, não como algo complicado, mas o Morin trata o complexo como interligado. As coisas não acontecem mais assim. Vamos pegar um exemplo nosso do direito, né? Um acidente de trânsito. No momento que o acidente de trânsito, eu tenho esse acidente de trânsito, eu tenho várias esferas do direito que incidem. Pode ter criminal, civil, tributário, mas também temos ali uma dinâmica de tráfego que pode envolver engenharia, física. Então, assim, no próprio direito médico,
Tanto que a gente precisa de conhecimentos de medicina para poder ver se houve crime ou não, se houve culpa ou não. Então, nós temos uma complexidade que nós temos que trabalhar também de maneira multidisciplinar, que é o que o Morin fala. Ele usa, logicamente, a expressão transdisciplinar, mas essa ideia de várias disciplinas tratando. Então, a gente não pode tratar o fenômeno da criminalidade de maneira simples. Não pode tratar os fenômenos jurídicos de maneira simples. A gente tem que pegar essa ideia, né, mais ampla e trabalhar com a profundidade que ela merece e evitar, muitas vezes, sermos reducionistas e achar que o direito vai resolver essas questões. Como eu disse, o direito é importantíssimo, mas ele não resolve todas as coisas. A gente pega, por exemplo, o direito penal. O direito penal, na maioria das vezes, trabalha com a consequência, quando o crime ocorreu. Exatamente. Agora, por quais motivos esses crimes ocorrem? Por que esses crimes estão ocorrendo? As causas. As causas. E essas causas, elas não são simples, elas são multifacetárias. O que nos obriga, muitas vezes, a perquirir por quê que aquelas questões ocorrem. E aí, Fernanda, nós que somos professores, não podemos fugir do que, para mim, e o próprio Morin, muito mais ele, né? Não se pode tratar causas complexas, não se muda uma cultura sem educação. Exato. O direito é importante, mas educação é fundamental. E a gente vê que todos os países que tiveram a taxa de criminalidade e violência baixando foi com investimento em educação. Né? A Espanha, em determinado momento, a própria Coreia do Sul, que investiram em educação, a taxa de criminalidade começou a baixar. E é um fator, né? Agora, voltando um pouco para essa questão das classes sociais, econômicas, a violência doméstica também é outro tipo de criminalidade que se aparece em todos os níveis sociais. E como é que você explica isso? E que também precisa aqui, especialmente, a questão da visão multidisciplinar. Tanto é que no juizado de violência doméstica tem uma equipe multidisciplinar, né? Para atender essa demanda que vai para além de aspectos jurídicos, né? E também, se a gente for olhar, né, se a lei que criou, né, que estabeleceu o feminicídio, ela é mais recente. Sim, ela tem 2 anos. Então, assim, depois que estabeleceu o feminicídio, em princípio, agravou a situação para quem praticar feminicídio. Mas aí, assim, pelo menos, isso pode ter vários motivos, inclusive porque antes não era tão divulgado. Mas não se nota, ao contrário, né, qualquer redução no número de feminicídios ou de violência à mulher. Então, preconizar que aumentar a pena ou simplesmente agravar situações, isso vai levar a que reduza a criminalidade, é muitas vezes tentar oferecer ao direito uma solução que muitas vezes ele não pode dar. Exatamente, porque se pergunta para a pessoa, para o homem, né, que vai matar uma mulher por questão de gênero, que, olha, a pena é de 20 a 40 anos, mudou, a pena agravou. Será que vai frear essa pessoa? Óbvio, vamos fazer um argumento, né, a terror, que a gente chama, né, extremo. Se nós pegássemos, por exemplo, e colocássemos assim, então não querem mais que ocorra crime, vamos botar penas altas em todos, ninguém mais praticaria. Não é assim que funciona. Nós temos que trabalhar com a questão da fiscalização, né? Os norte-americanos trabalham também a questão do enforcement, né? Então não basta só ter a lei, não basta só essa lei ser dotada de coerção, se muitas vezes as causas da criminalidade, a fiscalização e a própria forma como essa lei é aplicada, muitas vezes deixa a desejar. Mas eu volto a dizer, o próprio direito, dentre as suas funções, também está de garantir, né, que as pessoas tenham seus direitos fundamentais reservados. Por quê? Porque só se pode falar num Estado, né, só se pode falar numa sociedade civilizada quando as pessoas têm, e todas as pessoas têm seus direitos respeitados, têm os seus direitos observados. Direito, então ela sabe quais são os seus direitos, mas também sabe quais são as suas obrigações. Que as pessoas muitas vezes têm mais dificuldade com as obrigações, né, do que com aquele direito que ela tem. Mas é fundamental ela ter presente isso. Cabe ao Estado garantir esses direitos, mas também cabe às pessoas, né, observarem as suas obrigações. E será, Fernanda, que a pessoa cumpre um determinado comportamento porque é mais porque tem uma lei, porque tem uma regra, tem uma sanção, ou porque ela culturalmente acha que aquilo pode fazer mal para outro, errado, ou ela não gostaria de estar no lugar do outro?
Pois é, isso é muito complexo, né? Porque a gente vê assim, esses últimos movimentos do legislador, especialmente relacionados ao Código Penal, de alteração de lei e de agravamento legal, foram para quais públicos? Para crianças e adolescentes, idosos e mulheres, que seriam, em tese, os vulneráveis, né? Agora, e como você falou, quer dizer, feminicídio é pena de 20 a 40 anos, mas aumentou. Foi o índice, o pico agora, né, nesse início do ano de 2026. Quer dizer, isso não está sendo suficiente, porque questões de base, e aí eu trago muito da questão, né, existencial, das questões existenciais de pertencimento, da falta de vínculo, que eu acho que isso está deixando as pessoas vulneráveis e levando à agressividade, à violência e à prática de crimes. Claro, Porque isso está relacionado. Olha, aqui ninguém me vê, aqui ninguém me dá atenção, aqui eu não sou ninguém, aqui eu não sou validada. Os idosos, né, que começam a sofrer da invisibilidade social, deixa a pessoa mais vulnerável. Como que eu lido com essa vulnerabilidade? Os próprios homens que a mulher não pode fazer isso, a mulher por ciúme. Quem sabe olhar para esse ciúme? Da onde que vem esse ciúme? Quem sabe eu não preciso de uma terapia? Quem sabe eu não preciso olhar para isso para evitar que eu pratique crime? Porque os homens, eles são mais resistentes a esses tratamentos. E assumir a sua própria vulnerabilidade e como isso é importante, né? Porque é difícil, porque culturalmente, aí trazendo o teu discurso da cultura, os homens, eles têm vergonha de falar sobre as suas próprias vulnerabilidades. Essas questões trazem, na realidade, como, né, tu bem trouxe, elas reúnem todas essas coisas que nós estamos falando. Quer dizer, o homem, ele tem, né, desde a mais tenra idade, né, de receber uma educação, valores que valorizem o outro, que valorizem a mulher, que veja a mulher, né, como um ser autônomo, né? que é digno de respeito, como é um ser humano, tem a dignidade que merece, sendo como respeito, e que não pode se portar, né? como se fosse dono ou possuidor daquela pessoa, ou alguém que está submetido, ou que tem alguma hierarquia em relação. Mas isso se consegue através, por isso que diz de educação. E tu traz outras coisas, tem várias áreas do conhecimento, a própria psicologia, etc., que nos ajuda a trabalhar essas questões, e por isso também que está, né, a cultura ela é tratada de muito melhor, de maneira multidisciplinar. Então, as diversas áreas do conhecimento humano ajudam nessa educação para criar, né, um ser humano, e aí trago para o ou para a mulher, né, que tenham realmente um exercício de empatia, de respeito em relação ao outro, que se coloque no lugar do outro, que não faz para o outro aquilo que não gostaria que fizessem para ele. São princípios básicos. É lógico que o direito é fundamental e importantíssimo nesse processo, mas, com certeza, essa necessidade também de uma mudança de cultura e de educação para essas pessoas, ela é mais profunda e necessária. Eu vejo que a informação, e uma informação adequada, né, ela é fundamental. Isso faz parte da própria educação, né? Conhecer a legislação naquilo que for aplicável ao teu conflito, à tua situação. Por exemplo, eu trago aqui um projeto que aconteceu na Defensoria Pública, liderado pela defensora Patrícia Pagnussati, que até recebeu um prêmio por esse projeto que ela tinha lá na Vara de Família, de que como é que funcionava. As pessoas que procuravam a Defensoria Pública para separação, para guarda de filhos, pensão, tudo, o que ela fazia no primeiro momento? Ela marcava um encontro para toda essa população que chegou, de 3 horas, para ensinar a legislação. Ela explicava como é que a lei funciona em relação à separação, a divórcio, a guarda, a pensão, o que cabe a cada um. Diante daquela informação, muitas pessoas, eu já estou satisfeito, entendi, eu queria me separar, mas eu não vou. Ia embora. Eu digo, eu tinha uma ideia equivocada do que seria aquilo a forma como eu iria resolver o meu conflito. E eu entendi agora com esta aula, com esta informação, que não é bem assim. Então, não é o momento de eu agir, não é o momento de eu entrar com uma ação, porque muitas vezes a pessoa entra com uma ação e ela está lá no meio do processo
e está acontecendo algo que ela nem esperava e que de repente nem era aquilo que ela queria. Então, também como a informação é importante, né? E a gente falava, Fernanda, em relação à tua pergunta, a quantidade de leis que influenciam no dia a dia das pessoas, né, tem vários. Vamos assim, ó, Código do Consumidor. Quem é que hoje em dia não tem, pelo menos, né, ciência do Código do Consumidor? O outro ali, para mim, que é importantíssimo, por exemplo, a lei dos medicamentos genéricos. Olha a importância que foi uma lei que cria a possibilidade, né, de medicamentos de melhor custo para a população. Decisões, né, várias, né, que garantiram direitos, né, como uniões homoafetivas, né, na nossa área, que deixou de reconhecer legítima defesa da honra, né, bem em relação ao que nós estávamos falando, né, não há um direito do homem que se sente traído matar a mulher em legítima defesa. Né? Então, assim, mas é bem assim, nós estamos trazendo exemplos do dia a dia que passa por uma discussão cultural. Então, assim, a gente pode pegar qualquer exemplo hoje de cultura, né? Pega lá, o pessoal critica muito, e realmente, né? A gente pega o inquérito das fake news, que é o inquérito do fim do mundo, é um inquérito de 2019, que está agora completando 7 anos. Né? A gente fala em sala de aula, e até a OAB, né, já entrou com um pedido para que encerre esse inquérito, porque inquérito de réu preso é 10 dias mais 10, réu solto 30 mais 30, né, de regra, mas com possibilidades, né, de que fundamentada de estender esse período, alguns prazos assim mais específicos, como na lei de drogas, né, que tem prazos maiores, mas enfim, nesses casos assim a gente vê que tem casos realmente que o direito está se afastando da realidade e a realidade se afastando do direito, daquilo que a gente, por exemplo, fala em sala de aula. Exatamente. Hoje eu estava nessa situação, falando do sistema inquisitório, acusatório. Olha, a Constituição Federal, né, que é maravilhosa, mas quanto que as nossas decisões hoje muitas estão distantes da própria Constituição Federal. E como isso é complexo, né, pelos motivos que acontecem. É uma questão de interpretação, é uma questão, né, da velocidade que as coisas estão ocorrendo. Enfim, é uma multiplicidade de fatores, mas esses fatores, muitas vezes, que têm que ser trabalhados. E não tentar resolver tudo a partir de lei. É a questão da pressa e da velocidade, né? Ao mesmo tempo que a gente vive um mundo extremamente veloz, que as coisas acontecem instantaneamente, o direito, às vezes, né, requer um tempo maior. Tem um caminho, tem um trajeto, tem instâncias. E isso, às vezes, fica em descompasso com essa nova realidade. Né? E que, às vezes, claro, as pessoas procuram outros caminhos. Ou não acreditam mais no direito, porque muitas vezes o processo continua. A pessoa morreu e o processo continua. Né? A gente tem casos, especialmente no cível, né, que o processo lá, anos, a pessoa até já morreu, e aí que sai uma sentença. E aí também outro aspecto, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros que tem uma cultura demandista forte. Sim. Ele costuma levar suas discussões para o judiciário. Especialmente o Rio Grande do Sul, né? Ele está no topo do ranking, acho que por ser um povo aguerrido e bravo, na sua cultura, né? Ele tende a judicializar muitas vezes a questão. Então vejam como é. E a gente até não poderia, né, ver nós, professores, tantos anos, né? E também com pais, avós, né, todos vinculados à questão, né, de magistério, né, como a gente não acreditar na educação como principal ferramenta ou instrumento para lidar com essa gama, essa complexidade de problemas sociais. Né? Então a gente acaba vendo o direito ele surgindo, e ele é fundamental, mas muitas vezes nós tendo que tratar esse assunto de uma questão mais profunda. Exatamente. Muitas vezes é a primeira resposta do Estado para algum problema, especialmente naqueles casos de mídia, né? Um fato que tem uma comoção social muito grande e, normalmente, o primeiro reflexo do Estado é lançar uma nova lei. E que a gente sabe que isso não consegue atender e não solucionar a curto prazo problemas que são de base, que são existenciais, né? E que isso aí requer um trabalho mais aprofundado como disse, na educação, na saúde, na melhor distribuição de renda e etc. Né? E também, por que é tão importante, né, o direito na vida das pessoas? Porque assim, a pessoa que sabe seus direitos, suas obrigações,
ela tem reforçado a sua cidadania. Ela sabendo, né, o que ela pode, o que ela não pode fazer, até que ponto ela pode cobrar, até que ponto ela não pode cobrar, até que ponto aquilo que ela estava, que direitos ela tem, como consumidor, como eleitor, como na sua união estável ou no seu casamento, enfim. A gente fala, né, hoje em dia, até para falar para os jovens, né, que estão em dúvida que curso fazer, o direito continua sendo um curso importante porque reforça essa cidadania, essa sensação de pertencimento e de se sentir como alguém que faz parte atuante de uma sociedade, alguém que, como tu usaste, alguém que é aparente dentro dessa sociedade, alguém que é visível dentro da sociedade e alguém que tem esses direitos, né, mas também obrigações a serem observadas. Então, o direito ele continua sendo muito importante para as questões de... Porque, assim, ó, o direito tem dificuldades, tem problemas, tem imperfeições, tem. Mas, assim, ó, é fundamental, e eu iniciei falando isso, o direito para a vida em sociedade. O que não dá, como nós estamos dizendo aqui, né, Fernanda, é para não entendê-lo num contexto maior e querer resolver todos os problemas da humanidade a partir do direito, sem trabalhar outras formas, questões em outras áreas do conhecimento que são tão, ou às vezes, conforme o caso, até mais importantes para a solução dos problemas. Não, e realmente eu acho que o conhecimento, ele traz força, né? Até porque hoje em dia, até com a tecnologia, os crimes de fraude já estão aumentando e a tendência é aumentar mais. Então, se eu não conheço o regramento, fica mais fácil de eu cair nessas ciladas, né? Então, né, Fernanda, infelizmente, né, nosso tempo hoje está chegando ao fim, né? Mas no próximo episódio vamos receber um convidado muito especial que vai contar um pouco da história dele, da experiência dele sobre esse tema. Se você gostou desse bate-papo, curte, compartilha com os amigos, nos segue no YouTube, no Spotify. O meu arroba é Fernanda Posebon, o arroba do Fabrício é Fabrício Posebon. Então, até o próximo episódio.